Então, muito boa tarde a todos, né? Hoje é a nossa reunião do dia 2 de junho. Agradecemos a presença de todos aí. Hoje, especialmente, temos também a presença da Giovana, né? Seja bem-vinda. Esteja conosco sempre que quiser, né? Muito bom a gente poder estar recebendo vocês aqui, né? Quer dizer, discutindo diferentes assuntos relacionados à neurobiomecânica, né? Quer dizer, não só olhando a aspectos da biomecânica mais dura, né? Mas também outros aspectos relacionados ao controle motor, de uma forma geral. E lembrando que a gente tem feito as gravações, né, com o objetivo de disponibilizar no canal do YouTube, tá? Então a gente tem feito essa divulgação, tá bom? Camila, seja bem-vinda. Então, assim, só para contextualizar um pouco o trabalho do Rafael, né, essa questão relacionada à estimulação elétrica é uma técnica com a qual eu tenho tentado trabalhar já há algum tempo. Isso começou no meu doutorado, que a ideia era avaliar os efeitos da estimulação elétrica periférica no controle da espasticidade. Então, há uma literatura, né, dedicada e aí alguns resultados positivos, outros não, né, sugerindo então que a estimulação elétrica periférica aplicada abaixo do limiar motor no grupamento muscular espástico, e aí a gente tem estudado mais pacientes de AVC, de que poderia ter um efeito agudo. Então a gente imagina, por exemplo, se eu introduzo a estimulação elétrica, né, paralelamente à cinesioterapia, isso poderia ser vantajoso do ponto de vista de melhora da função motora, redução da espasticidade, embora saibamos que existem aspectos mecânicos, né, da própria estrutura, né, do próprio músculo, que obviamente não vão ser sensíveis à estimulação elétrica. E uma forma da gente avaliar os efeitos, né, dessa técnica seria por meio da medida de potenciais evocados motores mediante a aplicação de um pulso magnético, né, o eletromagnético, né, então, que é a chamada estimulação magnética transcraniana. Então, assim, o projeto do Rafael tem relação exatamente com compreender como alguns desses parâmetros se comportam, até porque isso não é consenso, né? Porque vocês vão encontrar alguns trabalhos apresentando resultados positivos, outros trabalhos mostrando a ausência de resultados positivos, enfim, então é bastante divergente isso. E o que nos chama a atenção é que cada trabalho traz, né, uma série de parâmetros completamente diferentes, largura de pulso, frequência de estimulação, mesmo a intensidade, quando a gente fala assim, em nível sensorial, nível motor, enfim. Então a ideia é que o Rafael possa desenvolver esse trabalho aí, investigando esses parâmetros. E como orientador também, além de mim, ele tem o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo acabou de ingressar, agora é professor do programa de pós-graduação, né, nosso. O Vitor ele é físico médico, né? Fez a formação toda dele na USP de Ribeirão Preto e hoje trabalha na Universidade de Aalto, na Finlândia. Então vai ser uma orientação também à distância, né? Embora eu esteja aqui de fora, a gente tem feito a orientação à distância. Então o Vitor também é professor do programa e vai estar disponível também, assim como o professor Diogo Simões, também agora, né, professor do programa, agora oficialmente, né? Então a gente vai ter a oportunidade de trabalhar mais juntos, assim, vai ser muito bom. Então o Vitor, para quem também tiver interesse em trabalhar com questões relacionadas à estimulação magnética transcraniana, o Vitor também vai estar disponível, né, para orientar, enfim, tá bom? Então era só fazer essa introdução e aí, Rafael, fica à vontade para dar início à sua apresentação. Tá, joia. Gente, boa tarde, né? O professor Marco acabou de apresentar com relação ao trabalho do mestrado. Meu nome é Rafael da Silva Scari, eu formei na UFJF já tem um tempo, formei em dezembro de 2008 e ingressei agora na última seleção do mestrado. E aí, aproveitando as informações que o professor passou, o trabalho que eu vou apresentar hoje, na verdade, ele é fundamentado em cima de um artigo que foi a base da pesquisa, que está sendo a base da pesquisa do mestrado, que foi o pós-doc do Marco,
E eu vou abordar algumas outras partezinhas, porque como a gente está falando de estimulação elétrica, tem gente que não é fisioterapeuta, que pode desconhecer, como educador físico, o nosso colega médico, o André. Então, assim, eu vou abordar um pouquinho, mas bem rapidamente, só para poder trazer a ideia do que é que a gente está falando. Então, a gente vai falar dos efeitos da estimulação elétrica somatosensorial na estabilidade neuronal e no desempenho motor. Bom, qual que é a história da estimulação elétrica? Esse autor, Dennis Stillings, ele no livro dele, das origens mediterrâneas da eletroterapia, ele verificou... Oi. Não, não, é que eu achei que você já tivesse passado, desculpa, é que teve um delay no slide, desculpa, mas ele passou. Tá. Então, voltando, né, esse autor ele pesquisou a história da estimulação elétrica e ele verificou que tem relatos datados de cerca de 2.000 anos, né, no Oriente Médio, na Europa e na África, e eles utilizavam dois peixes, né, o catfish, isso daqui principalmente na área da África, e essa raia-torpedo na área do Mediterrâneo. E aí eles utilizavam esses peixes, né? Tinha toda uma terapêutica, todo um relato mesmo, um procedimento de como era feito o tratamento, principalmente para dor e epilepsia. Mais à frente, né? Agora já em datas não tão remotas, todos esses filósofos, né? Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Ele também tem uma terapêutica traçada em cima da eletroanalgesia e eletroestimulação muscular, em cima de peixes como catfish, né? Desculpa, a arraia. E aí a gente para pensar que isso daí já está datado de muito tempo, é um conhecimento antigo, inclusive nessa época, né, no início do primeiro século, eles também já estavam fazendo estudos já com relação à estimulação transcraniana, elétrica transcraniana, para tratar alguns distúrbios, mas basicamente eletroanalgesia e eletroestimulação muscular. Bom, como é que funciona então? A eletroestimulação somatosensorial, que a gente vai chamar de SES, ela é aplicada através daqueles aparelhos de TENS, que a gente conhece, né, os fisioterapeutas conhecem bem. O aparelho de TENS, ele é um nome, né, é um nome para um tipo de corrente, a estimulação elétrica nervosa transcutânea. É um método de ativação de fibras nervosas por meio de impulsos elétricos sem que haja o rompimento da barreira cutânea, ou seja, é um eletrodo, não é uma agulha que insere. E quais são os principais tipos de corrente que a gente encontra na estimulação elétrica nervosa transcutânea? São 3 tipos principais. É a corrente pulsada monofásica retangular. Esse tipo de corrente ela não é encontrada nos aparelhos fabricados aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem a pulsada bifásica assimétrica retangular e a pulsada bifásica assimétrica balanceada. Isso é muito importante a gente saber, porque, por exemplo, no trabalho que a gente vai abordar, o critério de inclusão ele utilizou várias correntes. Então, assim, tem várias correntes que têm nomes diferentes, mas que, na verdade, são a mesma corrente, que é a pulsada bifásica assimétrica retangular, basicamente. E como é que funciona? O aparelhinho aqui está a foto de um aparelho clássico de TENS, né? E aí a gente tem um ajuste de 3 parâmetros. O primeiro, amplitude ou intensidade. Amplitude ou intensidade, ela representa a magnitude da corrente. Então, se a gente olhar aqui na figura, ela está aqui embaixo, a gente vê uma amplitude alta, que os traços estão maiores, uma amplitude baixa, os traços estão menores. A duração ou largura de pulso, é o segundo parâmetro. Ela se refere ao intervalo de tempo de duração do pulso. Ela é avaliada em microsegundos ou milissegundos. Então, vamos lá. A duração de pulso, a gente olhando aqui do lado, a gente vai ver os retângulos ou um pouco mais estreitos, né, uma duração de pulso baixa, uma largura de pulso, pode ser chamado assim também, uma largura de pulso maior, longa, que os retângulos estão um pouco maiores. E a frequência é o número de pulsos gerados por segundo, em hertz ou pulsos por segundo, né? Lá em cima a gente está vendo, mostrando a frequência. Uma frequência alta, a gente vê vários traços. E uma frequência baixa tem um espaço. Isso daqui é muito importante a gente saber, porque graças a isso a gente consegue estabelecer, na verdade, essa é a chave para a gente estabelecer se a gente vai conseguir excitar ou deprimir o sistema nervoso central, ajustando esses 3 parâmetros. Então, esse é o artigo que a gente vai tratar. É um artigo desse autor, Veldman, ele é muito conhecido nessa área, e ele
né, ele avaliou os efeitos diretos e cruzados da estimulação somatosensorial na estabilidade neuronal e na performance ou desempenho motor em humanos. Na verdade, isso é uma revisão, tá, gente? Vamos lá. Estimulação elétrica somatosensorial. Por definição, ela é uma estimulação ou do nervo periférico ou de um ponto motor transcutâneo. Ela é indolor. O ideal é que ela seja, o consenso é que ela é feita abaixo ou então logo acima do limiar motor, havendo pequenos abalos. Não pode haver a contração motora específica, senão ela não vai ser considerada mais somatosensorial. No trabalho, o Veldman chamou ela de baixa frequência. Uma baixa frequência nas correntes, né, na literatura de eletroterapia, se a gente for olhar, uma baixa frequência é considerada abaixo de 10 Hz, por exemplo, nesse livro, que é o livro mais atual de eletroterapia que a gente tem nacionalmente falando, do professor Lieban. Mas o estudo ele considerou frequências até 100 Hz. E aqui no estudo ele também considerou um tempo prolongado de maior do que 20 minutos. As entradas sensoriais, elas são necessárias para execução e aquisição de movimentos voluntários. A gente vai ver nos próximos slides os caminhos, né, neuroanatômicos que compõem tanto a entrada sensorial quanto a execução do movimento. E aí vai ficar bem claro isso para a gente, da importância da entrada sensorial para execução e aquisição de movimentos voluntários. E qual seria a hipótese? Que a SES aumenta as entradas sensoriais, aumentando a excitabilidade córtico-espinhal, a excitabilidade do córtex motor primário e ativação cerebral, produzindo melhoras na função motora em indivíduos saudáveis e em pacientes que sofreram disfunção motora. Aqui no trabalho, o desempenho motor, ele considerou apenas em indivíduos que não eram saudáveis, que tiveram alguma lesão. E a estabilidade córtico-espinhal foi em indivíduos saudáveis, na revisão. Os critérios de inclusão foram 26 estudos, 315 indivíduos saudáveis, 78 com AVC ou distonia, né, um acesso prolongado, como eu falei, acima de 20 minutos, foi o que ele considerou. E aqui entra a parte que eu quis abordar com relação ao tipo de corrente, a gente não ficar atrelado ao nome da corrente, né, porque basicamente, por exemplo, a CES, a FES, a TENS é a mesma corrente. Né? Então, as correntes que foram consideradas: CES, FES, estimulação nervosa periférica, estimulação elétrica nervosa e estimulação associativa emparelhada. Rapidinho, Rafael. Diogo, essa abordagem que ele traz, essa classificação, como você que tem experiência com a disciplina de recursos, tem alguma grande diferença aí? Eu ia até, eu estava achando que você ia fazer uma outra tipo de pergunta, que eu ia fazer uma pergunta nesse sentido também, que até você ter colocado. A dúvida que eu fiquei, Rafa, até Diga. Fala aí depois se ele explora alguma coisa, se é com relação à largura de pulso, o que ele coloca, porque eu vejo ele falando muito sobre frequência, muita coisa sobre literatura hoje fala sobre frequência, e explora-se relativamente pouco a questão relativa à largura de pulso. Igual, é muito interessante isso que você colocou. Não adianta a gente ficar apegado ao nome da corrente, porque a corrente em si, ela é basicamente a mesma, o que muda são os parâmetros dessa corrente. Exatamente. Então, para essa corrente se tornar uma estimulação funcional, neuromuscular, a gente trabalha com larguras de pulso acima de 250 mais microsegundos, que geram esse estímulo a partir de 250 microsegundos até 1 milissegundo, que é, por exemplo, a largura de pulso usada no Compex é de 1 milissegundo, aqueles estimuladores de Bluetooth lá? Isso, não sei se é Bluetooth, mas eles são bem portáteis, né? Eles têm os canais separadinhos e permite bastante liberdade e tal, porque isso garante com que você vai conseguir uma estimulação muscular. Agora, se você quer ficar no nível somatosensorial, essa estimulação tem que ser aí até 250 já é um limiar, né? Vamos pensar até 100 microsegundos, 150 microsegundos, e isso vai fazer essa diferença. E aí independe até da frequência. Se você, por exemplo, está trabalhando com a frequência de 10 ou de 100 Hz, né, você não vai ter contração, porque a largura de pulso não foi o suficiente para disparar esse mecanismo. E aí eu tenho visto alguns estudos que o pessoal não dá bola para a largura de pulso. Eu não sei se realmente sou eu que não estou prestando atenção ou enxergando alguma coisa por trás, ou se realmente isso não aparece. E é mais ou menos isso. Ele não fala nada aí não, né? Não. Com relação... Porque a maioria não tem falado. Tá? Largura de pulso, tanto que eu não vou citar hora nenhuma largura de pulso aqui.
realmente, eu acredito que não passou despercebido, né, Marco? Realmente ele não aborda nada de largura de pulso, é frequência e intensidade, né? A impressão que eu tenho também, que assim, do que eu já pude ver, né, parece que a grande preocupação principalmente tem sido frequência, né, a gente mesmo trabalhou, né, investigando diferentes frequências, a gente usou uma largura de pulso na época bem lá, né, Bem foi de lá. 500 micro, a ideia era fazer meio banda larga mesmo para ver se tinha um efeito especificamente relativo à frequência. 500 Micro. micro. É. E vocês usaram quanto de frequência? Aí foi até 300 Foi Hz. A gente 300? achou 3 Hz, E 30 gerou Hz. contração muscular. Não, porque a gente ficava no limiar Fora sensorial. A ideia era ver de intensidade. de Limiar sensorial de intensidade. intensidade. Tá bom. Isso, exatamente. Beleza. Porque exatamente essa que é a grande confusão, porque a gente pode separar esse limiar sensorial de duas formas. Igual tem uma coisa que eu acho muito interessante, você até a gente tocar nesse assunto. Quando a gente pensa na TENS, uma das coisas que a gente sempre é ensinado pra gente é que a gente tem que ir aumentando essa intensidade até o ponto em que o paciente, exatamente, que o paciente sinta, mas não sinta um Dor, desconforto. desagradável, isso, desconfortável. Sim. Por demais, né? Então, se a gente for imaginar, pode chegar um ponto que nessa largura de pulso, você aumente a intensidade que ainda não estando desconfortável, ela gere uma contração muscular. E aí não é o ponto que você queria. Porque a largura de pulso pode interferir nisso. Você pode até trabalhar, relegar essa questão da largura de pulso no ponto e controlar pelo limiar de intensidade. Mas será que esse é o ponto mesmo? Enfim, não sei. E é isso que eu tenho sentido um pouco de falta, pelo menos nas coisas que eu tenho lido. Eu não sei se eu estou por fora, né? O Diogo, assim, vou falar o que eu tenho lido. Essa área de eletroterapia não era a área que eu estudava antes, né? Minha parte era mais terapia manual e cinesioterapia. E aí eu comecei a estudar bastante sobre isso. O que eu tenho visto é o seguinte, por exemplo, com relação a TENS, vou falar especificamente da TENS. O que é levado em consideração basicamente a intensidade. Por exemplo, aqueles tipos de TENS, né? TENS acupuntura, convencional, enfim, breve, intenso. O que os estudos, o que eu li, né, por enquanto até agora, né, não sou nenhum especialista em eletroterapia, mas assim, inclusive nesse livro que eu adquiri para entender um pouco mais, era justamente que o que mais interessa na TENS é a intensidade, igual você falou. A largura de pulso é mais pelo fato de se vai gerar algum tipo de contração tetânica, sabe? Se o estímulo vai ser muito intenso. Mas aí vem a grande questão. Você vai ter a contração tetânica dependendo da frequência, mais do que a largura, junto da largura de pulso. Junto. Porque se você usa um limiar que é neuromuscular, 250 microsegundos, e você usa, por exemplo, 50 Hz, você vai ter uma contração sustentada. Agora, se você usa 10 Hz, você não vai ter uma contração sustentada. É uma associação, né? Exatamente. Uma depende um pouco da outra. A frequência ela vai atuar na somação temporal. Sim. Então você vai ter mais fibras sendo somadas nessa contração. E a largura de pulso ela vai interferir naquela questão do limiar de disparo de qual tipo de fibra. Se você está na largura de pulso muito pequenininha, você está estimulando as fibras sensoriais. Se você está numa largura de pulso um pouquinho mais alta, acima de 250 microsegundos, você já vai pegar a motora. Você já vai pegar outra. Aí vem a pergunta, beleza, tudo bem, concordo. Vamos pensar então em TENS de alta ou baixa intensidade nessa conversa. Mas nós estamos falando de qual largura de pulso? Porque se a gente pegar uma largura de pulso de 250 microsegundos e tiver uma frequência alta, com intensidade alta, eu vou ter contração neuromuscular. Sim. Se eu tiver uma intensidade baixa, vai ser somado sensorial, perfeito. Sim. Mas e essa questão da sensibilidade, onde entra? Enfim, essa é uma discussão que eu tô não sou dono da verdade não, tá, gente? Eu sei. Mas faz todo sentido mesmo. E apesar do trabalho não abordar hora nenhuma largura de pulso. Não é só esse não. Vários não estão abordando largura de pulso. Até todo período, quando eu vou abordar alguma coisa de curso físico para disciplina, de musculoesquelética, eu tento dar uma revisada nisso, tento ver, gente, acabou, ninguém usa isso mais, mas tem lógica no negócio. E aí, no meio do caminho, sabe aquela sensação seguinte? Parece que juntar todos os três parâmetros é muito complexo para a maioria das pessoas que tem na aplicação clínica. E de fato é complexo. Sempre é. Todos os alunos reclamam na hora que junta que o negócio fica meio confuso e é normal essa confusão. E parece que é o seguinte, vamos trabalhar isso aqui, que a gente simplifica o assunto aqui e
toca para frente em cima desses dois parâmetros. Mas, não sei, para mim ainda é meio estranho isso. Igual uma coisa que é bem clássico também, quanto maior essa largura de pulso, mais você aproxima do limiar nociceptivo. Então, ela fica mais desconfortável. Então, se você quer trabalhar... E aí a intensidade não fica tão alta. Exatamente. Então, provavelmente, eles pegam muito em cima da intensidade que vai gerar bom, tens analgesia, né? Que vai gerar o mecanismo de analgesia cortical muito mais relacionado pela intensidade do que pela sensibilidade local da aplicação do TENS, entendeu? Eu acho Mas que aí eu até volto naquilo que você falou. Não se apegue ao nome TENS. Vamos pensar numa corrente qualquer. Sim, Se sim, você sim, sim. você está usando com 1 milissegundo, esse seu limiar ele é tão alto que, dependendo da intensidade que você coloca, você facilmente chega no limiar motor. Sim. Se você estiver em cima de um ponto motor, claro. Então, eu não sei se tem discussão sobre colocação dos eletrodos, né? Vamos evitar o ponto motor para poder evitar qualquer tipo de contração. Talvez faça algum sentido. Igual eu estou falando com vocês, eu estou por fora disso, eu estou trazendo algumas discussões que realmente eu vejo o pessoal ignorando a largura de pulso nos estudos, eu vejo muito sobre frequência, eu vejo muito sobre intensidade, e quase nada sobre largura de pulso, nem como parâmetro de base, para eu poder entender Exatamente. onde que as coisas, em que caminho que tá. Se teve risco ou não de ser neuromuscular em algum momento, entendeu? Entendi. Tá aí uma pauta para uma próxima discussão, né? De uma próxima reunião, a gente fazer uma revisão com relação a isso. Não, eu acho isso fantástico. Tentar entender como isso funciona, eu acho que é um bom caminho e um caminho necessário. Me candidato para esse tema futuramente. Eu não sei se ficou alguma dúvida, pessoal, porque eu não sei se vocês perceberam o nível de empolgação meio do Rafael. A gente começou a falar muito rápido, né? Então, assim, de repente as coisas ficam meio perdidas na cabeça. Se tiver dúvida, não entendeu o que a gente falou, repete, a gente explica de novo, assim, que negócio é esse de limiar de não sei o que lá que vocês estão falando, porque senão, se a gente estiver falando só pra gente, não faz sentido, né? Eu acho que isso é importante que vocês... E assim, uma preocupação que eu tenho, que eu tive, que eu acho um tema muito complexo, não achei muito simples, até conversei com o Marco semana passada, principalmente por causa da neuroanatomia, né, fisiologia, é pesado, né, neuroanatomia foi segundo período, eu fui estudar o Ângelo Machado todo de novo, gente, quanto tempo que eu não abria meu livro, mas vou tentar passar da maneira mais clara possível, né, então assim, por favor, se tiver alguma dúvida, ou se eu não estiver sendo claro, Marco e Diogo, por favor, também interrompa para tentar deixar mais claro possível para o entendimento aqui ser bem proveitoso para o pessoal, tá? Toda hora eu vou te perguntar. Eu só tô vendo vocês dois aqui. Toda hora eu vou te perguntar da largura de pulso, então. E a largura de pulso? Onde é que tá? Eu sei que não vai ter, mas é só de sacanagem mesmo. Então, tá bom, Diogo. Mas tem mais gente com câmera vendo aqui, tá? Boa tarde, pessoal. Oi, Renata. Oi, Renata, tudo bem? Legal, tudo bom. Manda brasa então, Rafael. Bora lá então. Então vamos lá. As correntes eram essas e o local que foi do critério de inclusão era diretamente no nervo periférico ou ponto motor de músculo da extremidade do membro superior. O ponto motor aí. Então, uma coisa é eu aplicar em cima do ponto motor 250 microsegundos de largura de pulso e aplicar 100 microsegundos. Os estímulos vão ser completamente diferentes. Isso aí a gente pode fazer até uma brincadeira no laboratório da faculdade. A gente pega lá o TENS, bota no ponto motor e varia esses parâmetros. Eu costumava fazer isso em alguns momentos. Eu não sei se eu cheguei a fazer isso na turma da Andressa, mas eu cheguei a fazer algumas variações assim. O pessoal entendeu Diogo, eu já me entreguei, né, na idade no início, né? Mas a gente fez, que você foi meu orientador de um estágio extracurricular lá no CAIS. Mentira, foi não, você tá doido, eu sou novo. Foi. E lá acabou de ser pai, né? Acabou de ser pai. Você tem filho mais velho que os meus? Não. Eu só comecei antes, uai. Não tem nada a ver. Mas aí, lá a gente fez isso. Não sei se você lembra, testando. Mas enfim. Lembro sim. Mas aqui vai ser legal, inclusive, essa história do ponto motor, apesar de não abordar amplitude. Mas vai ser interessante também. Posso continuar, gente? E os critérios de exclusão, né? Se foi feita uma análise de efeito agudo imediato, né? Maior do que 1 segundo. A intensidade alta, com forte contração muscular e alta frequência.
Isso daí a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, justamente como o Diogo falou, que vai recrutar fibra muscular, então o desempenho motor fica alterado, né? O caminho neurofisiológico é diferente. Se tivesse alguma vibração mecânica, e óbvio, né? Se foi em extremidade superior, aplicação em membro inferior também era um critério de exclusão dos estudos. Na amostra, a avaliação da estabilidade córtico-espinhal foi em indivíduos saudáveis com idade média de 25 a 36, e desempenho motor, como eu disse, foi em pacientes, não tinha idade, não. Os efeitos diretos. Os efeitos diretos são aqueles que modulam a estabilidade das estruturas espinhais, córtico-espinhais e corticais associadas ao local da estimulação. Isso vai gerar um pouquinho de confusão, às vezes, a gente conversando, gente, porque depois vem o efeito cruzado. Mas vamos lembrar que, né, o efeito vai ser direto cruzando. Então, assim, a avaliação é, se fizer estimulação no membro superior direito, a avaliação é do lado esquerdo, porque o caminho, a via aferente, ela cruza, tá? E os efeitos cruzados modulam a estabilidade das estruturas contralaterais não direcionadas aos efeitos diretos. Então, vamos lá. Falando com relação ao que a gente estava conversando de amplitude, ponto motor, aqui estão os dois tipos de receptores, né? Dos grupos principais, o A-alfa ou o A-beta. O A-alfa ele é estimulado principalmente acima do limiar motor. E o do grupo 2, o A-beta, abaixo do limiar motor. Então, por isso que se a gente tem uma estimulação com uma contração muscular vigorosa, vai alterar os receptores que são acionados. Aqui está representada a via aferente, eu vou falar das principais, tá? Das vias aferentes aqui do estímulo somatosensorial. Então, aqui, apesar de estar falando da de propriocepção consciente, né, eu vou falar primeiro da depressão e tato protopático. A gente tem que lembrar que essas vias, né, as vias aferentes, elas são compostas de 4 itens. São os receptores, o trajeto periférico, o trajeto central e a área de projeção. Então, os receptores a gente acabou de falar. Na via de trato protopático, né, e via de pressão, os receptores, eles são os corpúsculos de Meissner, Ruffini e os táteis, e aí eles vão entrar pelo gânglio espinhal da raiz dorsal, vão passar para a coluna posterior, vai cruzar na comissura branca, pegar o funículo anterior pelo trato espinotalâmico anterior, ascender para a ponte, lá ele vai se unir ao trato espinotalâmico lateral, formando o leminisco medial, espinhal, me perdoe, fazendo uma conexão com o terceiro neurônio no tálamo, no núcleo ventral posterolateral. Do tálamo vão ter axônios que vão formar as radiações talâmicas. Essas radiações talâmicas, elas são as principais, são fibras que fazem conexão com o córtex, tá? Então, são as fibras tálamo-corticais e córtico-talâmicas, né? Continuando, elas vão passar pela cápsula interna e chegar na área somestésica. É interessante a gente lembrar que o tálamo, gente, ele tem vários núcleos, né? Tem um grupamento anterior, posterior, lateral, mediano, medial. E no grupamento lateral, a gente tem principalmente esse núcleo, ventral posterolateral, que é responsável pela área somestésica do corpo como um todo. O ventral posteromedial, ele recebe as fibras do leminisco trigeminal, então, ou seja, os impulsos que chegam são impulsos, né, da face. O único tipo de impulso sensorial que o tálamo não leva até o córtex são os olfatórios. Então, aqui está representado a principal via, né, a do fascículo gráfico cuneiforme do leminisco medial. Então, vamos lá. Vai entrar um impulso, de novo, né, pelo gânglio espinhal da raiz dorsal, vai formar o fascículo gráfico cuneiforme, vão ascender, vai chegar no núcleo gráfico cuneiforme do bulbo, vão cruzar o plano mediano, ascendendo, formando o leminisco medial, chegando no tálamo, e aí segue a mesma sequência. Leminisco, núcleo póstero lateral, radiação talâmica, córtex somatosensorial, área somatosensorial. Mas só que a gente também tem uma outra via de propriocepção inconsciente que ela é importante também da gente lembrar, que aí ela é ativada pelos receptores, né, dos fusos neuromusculares e órgãos tendinosos, vai também gânglio espinhal, raiz posterior da medula, núcleo cuneiforme, acessório no bulbo, tracto cúneo cerebelar, e aí que ele vai pegar o pedúnculo cerebelar inferior e vai chegar no cerebelo.
essa é a via de propriocepção inconsciente. A principal função do cerebelo é a integração motora, então ela também é importante a gente conversar aqui. Pode falar, Marco. É interessante. Não, você falou da questão proprioceptiva inconsciente, né? Mas tem um trabalho relativamente recente falando da função dos fusos, que eles também nos dariam, né? A informação detectada pelos fusos permitiria com que a gente tivesse a percepção de peso, né? Quando a gente atribui peso, uma coisa é pesada ou uma coisa é leve, tentando, né, quer dizer, justificar essa função também para os fusos musculares. Eu achei bem interessante, porque, né, a gente, como é que eu tenho a percepção de que uma coisa é pesada ou não, né? Sim. Então, e aí entra aquele parâmetro de comparação, né? Que aí faz todo sentido mesmo. Que é um outro tipo de processamento central, mas exatamente. só para pode seguir. Aqui no córtex, gente, a gente tem o córtex somatosensorial primário, né, que está representado na figurinha aqui ao lado, e tem o córtex somatosensorial secundário. As áreas aqui, aí tem um mapa feito pelo Brodmann e tem as áreas, né? O córtex somatosensorial, ele tem a área 1, área 2, 3A e 3B. E tem esse córtex parietal superior, que ele é responsável pelas áreas 5 e 7. É muito específico, mas ele é importante no caminho neuroanatômico. Mais para frente a gente vai explicar um pouquinho mais. Alguma dúvida dessa parte? Pode continuar? Então vamos lá. Não, acho que é só porque normalmente nessas medidas que a gente consegue fazer no laboratório, a gente normalmente aponta a nossa estimulação para o córtex motor, né, mas com o objetivo de provocar efeitos no córtex somatosensorial e também, inclusive, em nível medular, né? Quando a gente vai fazer algumas experiências, que a gente faz a estimulação central, a gente também pode fazer uma estimulação elétrica periférica para evocar uma resposta que seja de mais, então, via um motoneurônio, quer dizer, um outro tipo de medida que a gente chama de reflexo de Hoffman. Então, são medidas indiretas, né, digamos assim, né, Rafael? Continuando aqui, gente, essas figuras eu tirei desse livro do Neurociências, da Bia. Então, aqui a gente vai falar da conexão direta, né, dentro do hemisfério entre as áreas somestésica e motora. Né? Então, a gente tem a conexão direta da área somestésica secundária com a motora primária, das áreas 5 e 7 do córtex parietal posterior e com M1. Então, assim, isso possibilita a estimulação somatosensorial a afetar o córtex motor justamente por conta disso. Lembrando que todas essas fibras, todas essas áreas, desculpa, elas estão organizadas somatotopicamente. O que isso significa? Então, se eu estimular a musculatura do antebraço, eu vou acionar a parte cortical do antebraço, né? Então, vai haver efeito recíproco de M1 para S1 por via de conexões corticais diretas que podem modular o estado do córtex primário somatosensorial, tá bom? Bom, continuando aqui, peraí que deu um delay aqui. Bom, aqui, gente, o Veldman, ele propôs os caminhos, né, que seria o modelo neuroanatômico da estimulação. Vou começar com a figura A, do nosso lado esquerdo. Bom, a estimulação somatosensorial, ela começa na mão direita, ela vai ascender por aquelas vias aferentes, como eu disse, e vai chegar até as duas áreas somestésicas, né? Em laranja está a entrada cutânea, e em marrom está a entrada proprioceptiva. Lembra que eu falei dos dois receptores diferentes lá? Mais de dois receptores, mas os receptores que a gente tem, justamente isso daí influencia. Após chegar no córtex somestésico, eles vão mandar
impulsos para o córtex motor primário, que eu acabei de mostrar, que está em roxinho aqui, que aí depois vai mandar mais uma vez, vai facilitar, vamos dizer assim, né, o desempenho, enfim, vai aumentar a estabilidade córtico-espinhal. Lembrando que aqui está cruzada a aninha, né? Se a gente for pegar agora, comparando com uma técnica que chama de educação cruzada, né, da prática motora, se ela for realizada, né, um tempo antes dessa prática motora, a gente vai verificar que vai entrar pelo mesmo caminho da figura A, vai ter ativação de S1 e S2 e vai ter uma ativação de M1. Porém, se a gente verificar, não sei se vocês vão conseguir ver, que o M1 da figura B está mais roxinho do que o M1 da figura A. Isso daqui ele está mostrando justamente que teve uma maior excitação, vamos dizer assim, do córtex motor primário, graças à prática motora. Então, qual foi a conclusão que ele chegou? Que uma frequência menor do que 10 Hz, com tempo maior do que 20 minutos, a intensidade menor ou igual ao limiar motor, e isso aumentar a excitabilidade em 40%. Esse daí foi a primeira conclusão do trabalho de revisão. Só um parênteses. Pode falar, Diogo. Desculpa. E amplitude? Pode falar. Não é nem você. Amplitude. É porque eu ia perguntar o seguinte: quando você coloca a intensidade menor ou igual ao limiar motor, a intensidade, sim, ele por acaso fala quantos miliamperes? Não. Ele deixa fechado no limiar motor mesmo. A minha aqui porque, enfim. Não, beleza. Eu tô tentando inferir as coisas, mas beleza. Diogo, mas essa é uma dúvida mesmo, de quantificar tudo, sabe? Mas eu acho que essa questão, agora eu faço uma pergunta para o Marco, essa questão de quantificar em miliampere o limiar motor, eu acho que isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, assim... Sim, quando mas não muito. Essa que é a questão. Entendi. Vai ter variação? Vai. Quanto é essa variação? Que tem variação? Tem. Isso a gente sabe. Isso tem variação mesmo, Rafa. Isso acontece assim, verdade. Sim. Eu estava lembrando com essa explicação do Rafael de um trabalho antigo, na verdade, de 94, de um grupo de autores, né, que tem lá como primeiro autor um autor alemão chamado Classen. E ele tem um trabalho muito interessante, que ele faz o seguinte, você falou da prática motora, eu lembrei, Rafael, que ele faz o seguinte, ele coloca um acelerômetro no polegar do sujeito e aplica um estímulo, né, um estímulo eletromagnético no córtex do sujeito, córtex motor primário. E ele aponta, né, ele mais ou menos orienta a bobina para a região de representação da mão. E aí ele consegue evocar um movimento, que é uma extensão do polegar. Né? Ele coloca o acelerômetro e consegue, toda vez que ele dá um estímulo, ele evoca um movimento de extensão do polegar. E aí ele faz o seguinte, ele pede para o sujeito treinar o movimento contrário, no sentido contrário. Em vez de ele fazer a extensão do polegar, ele faz a flexão do polegar. Fica 30 minutos fazendo. A uma frequência de 1 Hz, mais ou menos. Então, um movimento por segundo. Fica lá 30 minutos. Aí, quando vai estimular aquela mesma região, ele evoca a resposta treinada. Ou seja, que foi exatamente um movimento no sentido contrário. Só que essa resposta, com o tempo, ela volta, ela retorna à sua condição original, né, à sua condição inicial. Então é interessante, né, quer dizer, também pensar, né, só fazendo esse parênteses, né, quer dizer, você adotar a estimulação elétrica associada ao movimento, isso pode ser um recurso muito interessante do ponto de vista terapêutico. Né? Então, sim, você usar a estimulação elétrica enquanto o seu paciente realiza essa tarefa. E uma coisa que eu percebi um pouco, né, eu já tinha comentado isso com o Diogo algumas vezes, já comentei com o Diogo, já tinha levado o Diogo algumas vezes também lá no ambulatório, lá no Dom Bosco, a gente ainda percebe, né, e eu fiquei pouco tempo, né, na disciplina com a Cláudia, lá na neuroadulto, mas assim, o quanto que era desafiador para os alunos usarem estimulação elétrica, né, Diogo? Né, muitos tinham medo, assim, um receio de poderem usar e tal, aí a gente conseguiu fazer com alguns pacientes, o Diogo foi lá, ajudou a gente, aí você percebia que os alunos, né, quer dizer, começaram a se sentir um pouco mais à vontade, mas a gente percebe ainda que existe uma resistência, né? Eu acho que tem uma relação muito grande com essa complexidade de interações dos parâmetros.
Porque, igual assim, a gente está aqui nessa discussão aí de dois parâmetros que se interagem. Então, se você varia, por exemplo, se a sua opção é fazer um estímulo somente sensorial, dependendo do tanto que você colocar a sua largura de pulso, você vai ter níveis de intensidades diferentes para essa estimulação. Então, eu acho que essa complexidade de interações é que às vezes é localização de ponto motor, e até mesmo a segurança da prática constante mesmo, né? Que eu acho que afasta um pouquinho. Mas não é tão bicho de sete cabeças, não, né, pessoal? Só praticar. Por isso que eu falei aquela hora que, se quiser, eu assumo a responsabilidade de um tema com relação a isso, porque já que eu estou tendo que estudar bastante isso, eu estou achando super interessante, porque eu realmente desconhecia o assunto, assim, não trabalhava com eletro, praticamente nada. Então, assim, estou curtindo. Posso continuar? Bom, aqui, agora, na verdade, agora é um modelo conceitual baseado nos caminhos neuroanatômicos, né? Aqui ele está fazendo uma estimulação, me desculpa, é a próxima figura. Ele voltou. Mas mesmo assim, eu tô, a cronologia eu estou falando certo, deixa ele só passar aqui. Mas agora, né, o próximo slide, ele vai falar... É esse daqui, ativação cerebral ipsilateral através da SES. Então, aqui ele vai falar justamente de dois modelos, né, que o Veldman propôs, é um modelo conceitual baseado nos caminhos neuroanatômicos de aplicação. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, eu vou falar primeiro da figura do lado esquerdo, a figura C. A gente tem que levar em consideração o seguinte, que a prática motora prolongada, ela vai diminuir a inibição interhemisférica no córtex motor primário. Então, isso daí ela já induz uma plasticidade. Então, desculpa, gente. Ele induz uma plasticidade. Então, o caminho da SES é o mesmo da figura 1 ou da figura 2, tá, gente? Então, ela vai ascender, vai chegar no córtex somatosensorial, no S1, S2, que vai estimular o M1. Mas só que, embora S1, ela é interhemisférica, né? O S1 ele tem uma característica inibitória interhemisférico, principalmente entre as áreas 1 e 3B, que está representado em azul. Mas só que o S2 ele é muito mais forte como excitatória, a estimulação dele. Então, isso daí ele vai gerar também um saldo positivo, né, no córtex motor primário contralateral, né, e aí, contralateral, não, desculpa, no ipsilateral, no homolateral, com mais associado à inibição interhemisférica de M1, que eu disse ali que está em azulzinho, a SES vai promover um efeito, vai potencializar o efeito da educação cruzada. Esse modelo do lado C, né, da figura C do lado esquerdo, ela pode ser aplicada em ortopedia, AVC e distonia. É muito importante a gente pensar a diferença com relação à figura C e a B, é justamente a mão que está sendo aplicada a SES com a prática motora. Aqui, no caso, se a gente pensar no indivíduo que sofreu um AVC, que está com o lado esquerdo espástico, vamos supor, então a gente pode associar, porque vai ter um desequilíbrio interhemisférico, então fica melhor de ser utilizado dessa maneira, como no C. Repito, é um modelo que a gente pode testar, inclusive. Na figura D, ele fez a prática motora na mão sadia e a estimulação na mão lesionada, vamos dizer assim, vamos pensar numa mão imobilizada por conta de uma fratura. Então, o que vai acontecer na figura D? A SES vai priorizar a conectividade, né? Porque ela está sendo feita no lado lesionado, então vai priorizar a conectividade S1-M1, e o M1 vai estar mais ativo justamente do lado ipsilateral, e a SES na mão direita ela vai atuar no M1 pré-ativado por conta da prática motora. Isso daí também vai aumentar a educação cruzada, principalmente se comparar com o SES unilateral. Então, nesse modelo dele,
a SES aplicada no lado contralateral, né, a prática motora e a SES não sendo aplicadas no mesmo lado, ela potencializa, né, a educação motora seria potencializada do lado D do que em comparação ao lado C. Gente, é um pouquinho complicado isso daqui, mas eu estou tentando ser o mais claro possível. As vias de inibição e excitação são as mesmas, né? S1, área 1 e 3 de Brodmann, e S2 e a área 2 de S1. E, enfim, é mais ou menos isso daí mesmo. Alguma dúvida, gente? Essa daqui, como eu disse... Pode falar, Marco. Não, é porque, só para reforçar, que esses modelos propostos pelo Veldman, eles têm sido bastante investigados. Então, essa oportunidade de você aplicar estimulação num lado, né, e oferecer facilitação no lado contralateral, isso tem sido bastante investigado, né, com diferentes perfis de pacientes, AVC e tudo mais. Então, eu acho assim, é que a gente normalmente, na prática clínica, a gente olha normalmente apenas um lado, né? Então, achando que os efeitos serão única e exclusivamente percebidos neste lado, mas, enfim, é algo é um tipo de informação que é importante, que a gente precisa estar atento também. Beleza. Pode continuar? Bom, aí agora, considerando a SES e excitabilidade intracortical, né, a gente tem dois circuitos, né, os corticais GABAérgicos e glutamaérgicos no córtex motor. Então, a facilitação intracortical, que é pelo receptor N-metil-D-aspartato, ele vai ativar os receptores glutamaérgicos desse tipo e ele é excitatório. Já a inibição intracortical de intervalo curto, a CIC, ela trabalha em cima dos receptores GABA e é inibitório. A SES afeta ambos os sistemas, né, segundo os estudos de imagem e eletroencefalograma. Porém, com a TMS, a extensão e os mecanismos não foram encontradas alterações através da TMS quando comparado com esses estudos. Então, isso daí já foi mais uma coisa que deixou mais uma questão, né, que os circuitos corticais, intracorticais, né, eles não vão ter uma influência muito grande. Então, quais seriam os mecanismos da SES na modulação da estabilidade cortical e córtico-espinhal? Né? As conexões entre S1 e M1 têm um papel diminuto nas entradas talâmicas, como eu falei, as conexões cerebelares e a área premotora. A SES, ela vai aumentar a excitabilidade em vários locais supraespinhais e interneuronais, e devido à somatotopia, as mudanças na excitabilidade córtico-espinhal pela SES provavelmente vão gerar um aumento na excitabilidade M1, né, pré-ativação das células motocorticais, acabamos de falar. E agora, para o Diogo, a combinação ideal dos parâmetros da SES é desconhecida. Né? Eles falaram que a frequência abaixo de 10 Hz é independente da duração, e uma alta frequência que causaria uma saturação, eles ficaram na dúvida, né? Porque a frequência de 10 Hz que gerou melhor desempenho excitatório. Apesar do sistema glutamaérgico ser maior do que o GABAérgico, na TMS eles não viram esse desequilíbrio, tá, gente? Aqui é a parte é um gráfico que ele explica bastante isso daí, né? Esse gráfico aqui, ele tem são três gráficos, né? O primeiro da duração da estimulação, o segundo da intensidade e o terceiro da frequência. No eixo das abscissas, a gente está vendo a variação, na verdade, né, do potencial evocado no motor feito pela TMS. Então, aqui, isso daqui é fundamental para o trabalho que a gente está fazendo no mestrado. Aqui eu circulei de vermelho justamente porque, para a gente, se você for considerar um indivíduo espástico, aqui ele vai mostrar que a duração abaixo, aqui está em cerca de 30 minutos, ele vai causar um fator inibitório no sistema nervoso central. E na medida dele aqui em minutos, o fator entre 60 a 120 minutos foi quando ele ocasionou o maior resultado excitatório. Aqui no gráfico B... Só um parênteses rapidinho, Rafael, é que você explicou, mas eu acho que talvez não tenha ficado muito claro para todo mundo, né, que no eixo Y, né, o que a gente tem ali? Lembrando, que medida é essa? Eu aplico um pulso,
no córtex motor primário e evoca uma resposta num músculo-alvo. Essa resposta é um potencial evocado do motor e ela tem uma amplitude. Então, se eu aplicar com uma intensidade, ela vai se manifestar com uma amplitude pico a pico. Esse potencial evocado, o que ele está mostrando ali é que se vocês olharem, é que a figura, não sei se está grande, suficientemente grande para todo mundo, mas o eixo X, né, cruza em zero. Só que você tem o quanto que você está acima daquele potencial evocado e o quanto que você está abaixo. Então, teoricamente, se a gente caminha para baixo, é que a gente está diminuindo a estabilidade. Se a gente caminhar para cima, a gente está aumentando a estabilidade. Então, se eu aplicar o mesmo estímulo depois da terapia, será que o potencial ele cresce ou ele diminui? E aí isso representaria uma mudança, né, ou uma modulação na via córtico-motora. Né? É porque, como você não apresentou aquela figura, né, aquela que mostra, né, o potencial viajando, a gente evocando, então acho que, né, e a Giovana não teve a oportunidade de estar conosco aqui antes, então acho que era importante também fazer essa menção. A gente falando apressado, foi até bom você ter não, falado. Não, eu quero me desculpar que eu falei das abscissas, mas na verdade eu queria dizer desordenado. Tranquilo. Agora que você falou que deu a luz aqui, que eu troquei o nome. É o Y, me desculpa, gente. Mas só uma questão interessante também, Rafael, um destaque, reparem, ali, né, ali aonde? A Giovana está toda atenção ali. Você vê, a gente trata bem os nossos convidados, Giovana. Ó, tá vendo? A gente só não consegue servir café porque não tem como. Eu tô me sentindo muito importante. Mas todos têm que se sentir assim. A gente é assim mesmo. Mas uma coisa curiosa, reparem que ali tem estudos, olha só que barato, né? Barato, né? 120 minutos de estimulação elétrica. Quando que vocês conseguem fazer isso na rotina clínica? Nunca. Né? Na minha banca de doutorado, eu tive a oportunidade de ter uma médica, neurologista, a Adriana Conforto, ela é muito conhecida no uso dessa técnica, tem várias referências super importantes, e ela é uma das pessoas que investigou os efeitos dessa estimulação com protocolos de 120 minutos, né? Embora eu acho que eu tenha feito coisa pior também, assim, né? Eu fazia protocolos muito longos, 4 horas, 6 horas, né, de investigação. Então, isso é muito cansativo para quem é voluntário. Eu perdi vários amigos por conta disso. Então, né? Mas o que é interessante, né? Eu vou deixar o Rafael falar, porque eu acabo me empolgando, é a questão do tempo. Tem que ser um tempo que seja compatível com o que a gente tem do ponto de vista prático. Né, o Rafael está mostrando lá um aumento na estabilidade com 120 minutos. Mas quando que a gente vai ter isso na prática clínica? Nunca. Vai lá, Rafael, desculpa, eu me empolgo. Agora, tudo bem. Agora no segundo gráfico, gente, aqui ele está vendo... na verdade, a intensidade da estimulação. Então, mais uma vez, não é em miliampere, é intensidade perceptível, é subjetivo mesmo, né? O PT ali é a percepção, né? O MT é com o movimento e o segundo e o terceiro é 2 vezes o limiar sensorial, 3 vezes o limiar sensorial. As barrinhas preenchidas, elas estão falando da estabilidade córtico-espinhal. Por isso que está em vermelhinho ali. E as barrinhas abertas, né, branquinhas, elas estão falando do desempenho motor. Então, por que eu deixei em vermelho? Porque no nosso trabalho é muito importante a ideia era justamente deprimir, né, Marco? O sistema nervoso que tivesse exacerbado. Então, com o segundo, olha que interessante, no nível sensorial ficou praticamente nulo. Com o segundo nível perceptivo, né, ele tem uma alteração entre inibição e excitação córtico-espinhal. E aí, terceiro e nível motor, aí continua para excitação. Mas é muito interessante a gente reparar isso daí, que um valor de intensidade, mesmo sendo subjetivo, Diogo, ele conseguiu demonstrar que vai tanto ou inibir ou excitar. E o último gráfico é com relação à frequência. Ele mostrou que frequências menores que 10 Hz vai ter uma maior excitação justamente pela TMS, né, verificando pela TMS,
e maior que 10 Hz vai deprimir. É só um ponto importante que esses resultados são resultados que eles observaram na literatura. Exatamente. O que a gente conseguiu fazer, né? A gente conseguiu aplicar uma estimulação de 30 minutos e fazendo essa combinação de largura de pulso grande com largura de pulso menor, aí a menor, Diogo, foi 100 micro, e a gente conseguiu também estabelecer, claro que de uma forma infelizmente subjetiva, né? O início da estimulação, ou seja, com a intensidade corrente que o sujeito começava a perceber o estímulo até a gente perceber abalo. E aí o que a gente fez? Quando a gente tinha o limiar sensorial, o limiar motor, a gente fez subdivisões, né? Então a gente conseguiu, quer dizer, o que a gente tem de banco de dados é uma estimulação de 30 minutos com duas larguras de pulso diferentes, de 100 e 500 micro, e variando a intensidade de estimulação do limiar sensorial ao limiar motor. Então a ideia é que o Rafael verifique se existe esse comportamento. A gente não tem uma avaliação motora, a gente não avaliou o paciente, mas se a estabilidade, que seria a barrinha em negrito, né, tem ali a barrinha apontando para valores negativos e para cima, né, se isso realmente se confirma, né. E a gente usou uma frequência de 3 Hz, se eu não me engano. Eu acho super interessante, Marquinhos. Você mantendo os parâmetros fixos, não vejo problema. Você mantém os fixos que eu digo, frequência da de pulso, são os mesmos ali, são 3 Hz e 30 mili, né? Que você tinha falado, 3 mili. Não, a frequência 3 Não, foi Hz. 100, 500, 3 Hz e... aí a corrente, e a corrente foi dentro de uma faixa entre o limiar sensorial e o limiar motor. Então, aí você mantendo esses parâmetros aí, você vai variar só realmente a intensidade, né? Então, essa a ideia é tentar verificar, quer dizer, rastrear se esses efeitos que esse trabalho traz realmente acontecem. Entendeu? Mas foi o que o Rafael comentou, ele não dá largura de pulso, né? Ele não dá... os parâmetros, efetivamente, ele só fala ali, frequência menor ou igual a 10 Hz, maior ou igual a 10 Hz. Então, você tem uma inversão de sentido. Se você aplicar uma frequência mais baixa, você aumenta a estabilidade. Se você usar uma frequência mais alta de 10 Hz, você deprime o sistema. Então, né, a ideia é verificar se isso se confirma, porque até onde a gente sabe, isso não foi confirmado. Então, existe até uma outra questão que eu posso sempre jogar uma lenha na fogueira, né? Vou te falar. Claro, a gente acaba pensando assim, maior ou igual a 10 Hz, menor ou igual a 10 Hz. 11 e 9 estariam aonde? Isso é significante? Isso é importante? Então, assim, é porque a gente está num corte, entendo. Mas, então, são várias perguntas que vão surgindo, né, para a gente entender isso um pouco melhor e ver efetivamente que lado que está. Porque se a gente fosse pensar assim, 11 Hz contra 1 Hz, talvez fica mais claro isso para a gente entender, né? Mas esse maior igual, menor igual, sempre deixa meio nebuloso para a gente. É bizarro, né? É bizarro mesmo. É um ponto muito pequeno, né, de transição. transição. Aparecerem melhor para a gente. Exatamente. O nosso objetivo é esse, é sair cutucando para sair cada vez mais coisas, porque a gente tem pega para poder responder novas perguntas. Né? Acho que essa é a ideia. Exatamente. Mas de brasa. Beleza. Então aqui, né, os critérios de inclusão complicador, são várias correntes, né, e os parâmetros também, né, são variados. E aqui foi o que eu falei que eu queria comentar com o Diogo, que o local, se foi o nervo periférico, ele aumentou em 7 vezes a estabilidade córtico-espinhal do que o ponto motor. Então ele leva em consideração justamente a aquisição das fibras sensoriais nesse estímulo, entendeu, Diogo? Era nesse ponto lá do início que eu queria falar do ponto motor. E o que ele chama de colocação no nervo periférico? É onde ele está mais superficial, por exemplo? Diogo, ele não entra... Ou ele faz estimulação invasiva? Não é invasiva, não. É transcutânea. Mas, Marco, eu não lembro se ele coloca um ponto... Então, eu posso responder. Na verdade, o que eles fazem? Eles pegam um nervo mesmo.
Então, para o nervo mediano, eles fazem a aplicação num ponto mais superficial do nervo. Beleza, Então, era isso que eu queria saber, se era É. na direção dele, onde ele passaria, na direção, mais na superficial. Isso, Entendi. exatamente. A Adriana Conforto faz uns protocolos assim, de estimulação nervosa. De estimulação nervosa periférica. Tanto que essa abreviação do 6, né, que a gente usa, quer dizer, tem uma outra abreviação que seria o equivalente à estimulação nervosa periférica. Então, você faz exatamente sobre o nervo, você vê onde é que o nervo está mais superficial e aí faz a estimulação naquele ponto lá. E se for considerando isso, faz muito sentido isso. Faz todo periférico sentido. Teve uma maior manifestação do que no ponto motor. No ponto motor você não está esperando fibras sensoriais ali, você está esperando fibras motoras, né? Então, aí mais uma vez, exatamente, depende. Se você fizesse em cima do ponto motor, uma estimulação que fosse suficiente para disparar a fibra motora, você teria um diferente comportamento de via córtex espinhal? É uma outra pergunta. Anota pro caderno aí que pode surgir um outro protocolo para frente com isso. Beleza, Diogo. Tem o YouTube, tá gravado, fica tranquilo. Ah, ótimo, boa. Posso continuar, gente? Bom, e agora os efeitos diretos, né, da SES no desempenho motor. Uma melhora de 14% no desempenho, uma melhora imediatamente após, permanecendo após 30 dias, né, mas aí a SES com a prática motora não tem um benefício estatístico para uma sessão ou para várias sessões, ou seja, não encontrou diferenças. Dos 10 estudos, apenas 4 utilizaram TMS. Então, as melhoras motoras não têm correlação com a alteração da excitabilidade córtico-espinhal. Mais uma vez, não tem consenso sobre os parâmetros e o mecanismo de ação são desconhecidos, né? A SES aumenta a excitabilidade neuronal, gerando uma plasticidade. Mas isso, será que vai ativar efetivamente os músculos? É uma dúvida, né, que ele tem. Mais uma vez, é mais um conceito, né, mais uma proposta. Os efeitos cruzados da SES na estabilidade e na transferência entre membros, né? A educação cruzada, ela vai aumentar a transferência da força muscular e das habilidades motoras para o membro não excitado, e as evidências mostram que aumenta de 7 a 10% em indivíduos saudáveis. Com comorbidades, vai ter melhora na função. A SES pode ser incluída, não só pode, como deve, no repertório das estratégias de reabilitação convencionais, como a terapia de movimento induzido por restrição. Só um segundo, Rafael, gente, que o slide não passou. O slide não passou também. Agora veio. É porque agora que eu olhei para o celular eu vi que não tinha passado. Então, um delay do Google. Deu um delayzinho aqui. Continuando, passando para o próximo slide, então, que não passou de novo. Espera aí, gente, que travou aqui. Espera aí, que eu estou vendo aqui pelo celular que ele não está no slide que eu estou. Então, bom, eu vou falar rapidinho aqui, aproveitar que é esse slide que eu quero falar. O resumo e as recomendações, né? Uma SES maior do que 20 minutos, com intensidade abaixo do limiar motor, ela vai aumentar a estabilidade córtico-espinhal, a estabilidade de M1, a ativação cerebral e a função motora em indivíduos saudáveis e comprometidos. Né? Tem dados limitados com relação à produção de efeitos cruzados facilitadores, mas acredito que sim. E a gente teria que padronizar os parâmetros, né? Então aí a gente ia conseguir garantir os efeitos cruzados e diretos. Gente, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Estou à disposição, aberto às questões. E eu queria falar também que várias figurinhas dessas que eu usei, igual essa animação, eu tirei de um perfil, tem um site também, que é essa Sarai Lamas. Eu não sei se o nome dela correto é pronunciado dessa maneira, porque ela é italiana, eu acho, espanhola, não sei. Então, é isso que eu tinha que apresentar hoje. Muito legal, Rafael. Eu acho que esse artigo, então, ele na verdade foi um ponto de partida para a gente, né, para os experimentos que nós realizamos. E lembrando, né, que, claro, a ideia seria que nós pudéssemos estar rodando um experimento aqui em Juiz de Fora, né? A gente, inclusive, tem um projeto
pronto com paciente pós-AVC e tudo mais, mas dada a situação da pandemia, a gente não teve oportunidade de desenvolvê-lo ainda. Então, o objetivo do Rafael é tentar trabalhar nesse banco de dados, tentar extrair, né, informações que nos ajudem a pensar no eventual protocolo para um grupo de pacientes, né? Só uma correção aí, Rafael, que, de novo, assim, acho que muito tranquilo. Quando a gente olha o lado acometido, né, no paciente pós-AVC, normalmente a gente vê uma depressão da resposta. Depressão, sim. Então a ideia, quer dizer, e no hemisfério né, hemisfério saudável, você tem um aumento, na verdade. Um aumento então a ideia seria que a gente pudesse, de alguma forma, tentar estabelecer uma retomada, um equilíbrio, né? Pelo menos essa é até uma questão que é bastante discutida na estimulação, não periférica, mas na estimulação central, né? Então, onde você vai posicionar os eletrodos e tudo mais, né? Então tem gente, por exemplo, que pega um eletrodo o ânodo, coloca no hemisfério afetado e o cátodo no hemisfério saudável, digamos assim. Então tenta deprimir a atividade de uma forma artificial. E aí quem sugere que não, você tem que aumentar a estabilidade do hemisfério afetado, mas não deprimir o hemisfério contralateral. Aí a gente coloca normalmente um eletrodo em outra região, né? Tem essa discussão. Até eu tenho uma aluna que está fazendo um trabalho de revisão para ver, né, de que forma isso é discutido na literatura. Então, mas no caso da estimulação elétrica periférica, o objetivo seria isso, se a gente pudesse estar enxergando, por isso que é essa combinação de parâmetros. Se esses parâmetros, né, se a gente encontrar uma combinação, né, a partir do que a gente utilizou, que ofereça esses resultados, a ideia seria tentar aplicar, então, com pacientes, né? Enfim, então é uma proposta aí que a gente tem interesse de desenvolver. Além disso, a diferença também que tem, além de ser interhemisférica, na verdade, eu acredito que foi isso que me causou confusão na hora de falar, é da estabilidade do trato córtico espinhal, né, nos espásticos, né? Acredito que foi isso que me fez, mas obrigado. Não, mas esse comentário que você tinha feito era uma dúvida que eu também tive durante muito tempo, porque na minha cabeça era... Porque não se tinha muita clareza na época, entendeu? Depois é que vieram os estudos mostrando como se comportava a estabilidade córtico-motora nesses pacientes espásticos. Aí a gente teve uma clareza maior de como isso se comportaria. Entendi. Perguntas? Dúvidas? Acho que ainda é um tema que assusta um pouco, né, Joe? Eu tô esperando as perguntas de eletroterapia, pessoal. Pode mandar. Vocês foram... Principalmente que gerem perguntas, né? Porque essas perguntas, elas geram perguntas científicas para a gente poder pensar. Eu acho que é essa a ideia, né? Eu acho que o grande ponto das discussões, eu acho que aqui do grupo, né, Marquinhos, é a gente começar a escutar essas coisas, trazendo esses questionamentos, né? Mesmo que com assuntos ainda um tanto quanto complexos, são complexos e por isso mesmo que a gente está estudando, né? Acho que essa é a ideia. Enfim, se alguém tiver alguma questão para levantar, alguma dúvida para tirar que a gente sabe responder, ou perguntas para a gente ficar em saia justa mesmo, que essas são as melhores, a gente bronca aí. Um detalhe também que o Diogo, né, assim, o Rafael tinha comentado, efeito agudo, né? Então, existe uma possibilidade de você, dependendo da combinação de parâmetros, você já observar um resultado imediato. Então, isso é muito legal. E os trabalhos reforçam o seguinte: tem trabalhos que fazem uma única aplicação, eles fazem, né, depois um acompanhamento do paciente, em alguns casos, eles observam uma manutenção daquela resposta. Né? Então isso é muito interessante em termos de desempenho motor. E aí na época a gente até uma justificativa era, poxa, se eu com eletroestimulação consigo ter uma melhora no quadro espástico, por que eu vou submeter, claro, né? Não estou dizendo que isso seja uma regra, mas por que eu vou submeter meu paciente a uma aplicação de toxina botulínica, né?
eu entendo que, claro, existem alterações na estrutura do músculo que, obviamente, vão tornar o sistema mais rígido e a estimulação não vai funcionar. Vai depender muito do estágio de desenvolvimento Exatamente. da saúde. Exatamente. Fala, Rafael. Outra coisa interessante é que é o baixo custo, né? Um aparelhinho portátil desse, se realmente a gente, né, a ciência conseguir descobrir algum parâmetro desse que possa ter um efeito, o indivíduo poderá adquirir e fazer a terapia em casa, né? Então, o risco é muito pequeno e o custo também é um custo baixo, que torna plausível esse tipo de tratamento, né? Isso é muito interessante também. Acho que a coisa mais importante, no entanto, seria pensar assim, a gente tem que pelo menos é o que está na minha cabeça, a gente pensa em eletroestimulação. Eu tenho muita dificuldade quando alguém fala corrente galvânica, corrente não sei o que, corrente isso, corrente aquilo, porque assim, para mim, a minha interpretação também é parâmetro. Então, se você tem um estimulador que te deu, sei lá, vários tipos de largura de pulso, diferentes níveis de frequência, diferentes intensidades, e você, né, o profissional, vai lá e ajusta para aquele paciente, né? Até porque, assim, eu tive já a oportunidade de participar de eventos em eletroestimulação funcional, tem um evento só de eletroestimulação funcional. Eles fazem isso, eles dão o estimuladorzinho para o paciente e, ó, filho, vai usar em casa, vai, né, melhorar a marcha dele, vai, né? Eu lembro até de conversar com um paciente que teve a oportunidade de receber um implante, um eletroestimulador implantado no ponto motor, uma tecnologia que eu nem sei se deram prosseguimento, chamada Bion, ele tinha lá, mas ele falou que preferiria, ele se sentia muito mais confortável, ele achava que o desempenho motor dele era melhor quando ele usava o estimuladorzinho simplesinho, a caixinha com o eletrodo conectado lá no tibial anterior dele, né? Eu achei aquilo muito legal, né? Então, mas eu acho que a ideia é tentar quebrar tabus, né, em relação a isso, Exatamente. né, Diogo? Eu acho, né? Eu vejo lá no ambulatório, tem um monte de equipamento lá e às vezes a gente não usa, fica com medo, né? Aí o Rafael comprou o estimulador, deve estar tomando um monte de choque em casa aí, mas está sentindo como é que é, né? Não tinha cabimento eu trabalhar no mestrado com isso e não ter o meu, né? Eu tive que testar, né, para saber como é que é. Fazer a estimulação. Eu fui a amostra. Mas eu tomei muito choque. Eu tomei muito choque quando eu comecei a trabalhar com estimulação. Eu trabalhava num protótipo, então no protótipo, cara, eu tomei muita pancada, assim, né? Mão toda... Mas tem que estimular, a gente se faz a estimulação na gente, depois a gente, né, vai com os ensinamentos do professor Diogo. Eu acho que essa questão do uso dos recursos físicos, ele tem uma razão, talvez, de uma construção social dentro da própria profissão. Sabe? Sim. Eu acho que no início os fisioterapeutas eles estavam muito relacionados ao uso exclusivo dos recursos físicos, exclusivos, muito no início. Uhum. À medida que foi se entendendo que o raciocínio clínico, o uso de ferramentas de cinesioterapia, faziam com que a terapêutica fosse mais eficiente. E aí passou a se ter um momento de negação do recurso físico, quando, na verdade, quando o recurso físico é trabalhado de forma coadjuvante, você potencializa o efeito da cinesioterapia. Exatamente. Então, acho que esse que é o grande problema. A gente tem instantes históricos na profissão de supervalorização dos segmentos e que a gente tem visto que tudo passa, os modismos passam. Então a gente vai tentando entender como isso vai ficando e acoplando isso de uma forma que seja mais útil para o processo de recuperação do paciente. E aqui no Brasil ainda mais, porque o brasileiro gosta de uma moda. Isso não é tanto nos Estados Unidos, eles usam bastante nos ginásios. Muito. Então, na Europa usa-se bastante isso também. Então, essa questão assim, do fisioterapeuta muito focado na manualidade é muito brasileiro isso. É muito brasileiro isso. E isso vem sobre uma influência até técnica francesa. Que o fisioterapeuta na França não é profissional de nível superior, é profissional técnico. Então, tem algumas coisas que vão se misturando e aí a gente vai construindo a nossa identidade. Eu vou te falar que isso é bom, que isso é ruim, não. Isso é uma questão social, uma questão de construção.
E aí a gente vai tentando entender e aproveitar o melhor disso tudo. Por isso que eu acho que rola muito isso. A minha geração de formação, Marquinhos, é uma geração que não sabe usar recurso físico. Não sabe. Não sabe. Muito, muito mal. Então, e que foi negando. Ah, não, tem física. Pô, fisioterapia. Vou querer o que de física? Aí esquece, né? Que tem biomecânica, cinesiologia. Assim, enfim. Então, eu acho que essas coisas vão entrando na construção social mesmo do profissional, das pessoas envolvidas. Tem muita coisa legal para a gente poder pensar nisso. Não, a minha geração menos ainda, né? Então. Pois é, e eu não sou tão distante do Diogo assim. Eu também comungo da mesma opinião que ele, e agora que eu voltei a estudar, porque eu era um desses, né, que só utilizava a manualidade mesmo, e a cinésio, e agora que eu estou voltando a estudar, inclusive eu estou me surpreendendo, porque parava para pensar, né, o tempo, 13 anos de formado, então assim, trabalhei pouco com recurso, aí de repente você começa a trabalhava bastante quando estava na época da Marinha, porque a demanda era muito grande, eu não tinha como, igual hoje em dia eu tenho, a individualidade de cada um, né, dos horários. Mas agora que eu pude aprofundar, que eu estou aprofundando, gente, eu estou achando incrível, de verdade. Tô surpreso. Muitas das vezes os recursos físicos Pessoal, são utilizados para ganhar tempo. Você tocou num ponto legal. É aquela coisa assim, tipo plano de saúde, né, cara? Isso aí. Demanda. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Perfeito, Então, pode falar. Parabéns, viu, pela apresentação. Eu acompanhei um pouco aqui, um pouco ali, aqui na clínica. Estou aqui e tentando pegar um pouquinho do que você está falando. Uma das coisas que me chamou a atenção é o tempo, porque a gente vê que na prática clínica, aqui no ambulatório, o pessoal usa em média de 20 minutos. E eu não sei, eu perdi um pouco da apresentação, eu vi que você colocou um slide que estava falando em torno de 120 minutos. É isso mesmo? Eu não sei se eu perdi. E em relação à frequência também, eu vi que os parâmetros eles são difíceis e eu concordo com o que o Diogo está falando, que é difícil mesmo, às vezes a gente tem um pouco de medo. Você falou que a frequência em torno de... Então, foi nesse slide aqui que ele demonstra claramente, né, como que vai trabalhar, se vai excitar ou se vai deprimir o sistema nervoso. Isso. Aqui, na duração em minutos, até cerca de 30 e poucos minutos, você vai ter um efeito mais de depressão. Acima disso, o ideal é entre 60 e 120, que foi o que o professor, o Marcos, disse que era o inviável da clínica, né? E com relação à frequência, a mesma coisa, que ele viu em cima da TMS, né, na frequência, para poder excitar, são frequências abaixo de 10 Hz. Mas o tempo ele chegou à conclusão que o tempo acima de 20 minutos é o ideal. Intensidade abaixo do limiar motor, tempo acima de 20 minutos e frequência abaixo de 10 Hz. A conclusão da revisão foi essa. Só para não confundir, que aí a gente está falando de estimulação para excitabilidade córtico-espinhal e não para o controle de dor, não para analgesia, que deve acontecer no ambulatório. Por isso essa diferença de tempo. E aí eu acho que vale muito aquilo que o próprio Rafael e o Marco colocaram em alguns pontos, que eu acho bastante interessante, que dado ao custo não absolutamente gigante desses equipamentos, isso pode ser orientado ao paciente a fazer em casa. Por exemplo, enquanto na conduta de clínica ele vai tocando outra parte, outra coisa, né? Se realmente essa resposta for útil, né? Então, acho que são coisas a serem estudadas, a serem pensadas. Só por isso essa diferença de tempo, tá, Renata? Só para a gente não... Entendi, Diogo, obrigada. Porque um é controle de dor, um é controle de dor, o outro é excitabilidade. Exatamente. Obrigada, gente. Estou tentando assistir aqui porque eu achei bem interessante. Obrigado você, Renato. E Renato, acho que também tem a questão do tipo, né, de aplicação. Talvez, por exemplo, uma estimulação elétrica funcional, né, aí você vai ter outro desdobramento, entendeu? Sim. Provavelmente um aumento ali na estabilidade. Então, vai depender um pouco também da modalidade. Essa modalidade, a ideia é você não evocar contração exatamente, né? Então, é ficar realmente próximo ao limiar sensorial.
Mas aí, nesse caso, se você está fazendo lá 20 minutos, né? A gente já fez isso no ambulatório com o paciente pós-AVC, colocando o tibial anterior, né? Para ele tentar fazer a dorsiflexão, ele, né, pode evocar um aumento na estabilidade decorrente do uso da técnica, né? Então, 20 minutos pode ser um tempo satisfatório para essa combinação de parâmetros que ele estaria utilizando. Entendi, Marcos. Ok. Obrigada, pessoal. A apresentação foi muito boa, assim, dentro do que eu consegui acompanhar, tá? Mas valeu, são dados completos. O início lá até que eu consegui acompanhar um pouquinho em relação às vias e foi bem bacana a revisão. Obrigado, Renato. Que agradeço. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Não, assim, acho que no momento oportuno, acho que tem algumas técnicas que ainda são um pouco não muito bem compreendidas, a própria estimulação magnética, a ideia é que a gente tente marcar aí no momento oportuno, para o Vitor falar um pouco, né? Porque o Vitor, como físico médico, ele desenvolve tecnologia nesse assunto, então ele pode, e ele aplica, né? Eles fazem aplicações também. Eu acho que dá para a gente compreender um pouco mais. E realmente, Raine, assim, é uma técnica que, assim, desculpe, é uma técnica que é muito interessante, porque você consegue realmente enxergar algumas coisas que por meio, né, dos protocolos tradicionais você não tem como, né? Então, a gente usando neuronavegação também, ou seja, você usa uma imagem do cérebro e você tem um sistema de localização, e a gente faz isso, a gente consegue fazer isso aqui na universidade. Então, é bem legal mesmo, e permite você realmente enxergar vários fenômenos, né? A questão de postura, a gente tem alguns trabalhos com variação de postura, como a postura afeta a estabilidade córtico-motora, né? Como que ela altera a estabilidade córtico-motora e o desempenho, né, do sujeito. Então tem um monte de coisa muito legal para se fazer. Né? Esperar para, uma vez findada a pandemia, que a gente possa fazer isso, né? Voltar a fazer. Joaquim, né? Eu acho que isso pode ser uma vertente aqui do nosso grupo, esse estudo de recursos físicos terapêuticos, né? Então, assim, a gente já está pegando já essas questões de uma forma mais específica, né, com a estimulação somatosensorial, a terapia de indução extracorpórea. Tem um monte de ideia na cabeça envolvendo aí biomecânica e eletroestimulação neuromuscular. Então, acho que tem muita coisa legal para a gente pensar. Camila, fica à vontade. Eu queria só fazer uma colocação, porque eu venho da terapia manual forte, assim como o Rafael, e o que você colocou, Diogo, eu achei bem interessante, porque faz tempo mesmo que eu não me envolvo com a eletro, e eu achei colocações aqui bem interessantes, e eu acho que a gente vem de uma geração que, por utilizar eletro na prática, às vezes, do plano de saúde, e aquela coisa bem em massa, a gente gerou um certo preconceito, digamos assim, de uma geração em relação a eletro. Mas ela bem associada, ela é fantástica, assim, né? Tem o seu papel. Então, essa ideia da gente colocar um caminho de um grupo, né, falando sobre isso e a gente aprofundando, eu achei bem, bem legal mesmo. Parabéns, Rafael. Você falou uma coisa muito legal, gera um preconceito exatamente porque muitos colegas durante muito tempo pautaram os seus tratamentos exclusivamente com eletroterapia. E a gente sabe que são modalidades coadjuvantes, não são modalidades que vão ser as decisivas ali no tratamento, mas que vão potencializar muita coisa, né? Enfim, então acho que a sua colocação foi muito, muito bacana de compartilhar essa experiência com a gente. O meu viés também sempre foi de terapia manual. Sempre foi. O que me fez entender um pouco mais essas questões foi ter me envolvido lá com o pessoal da biomédica, de ver essas questões mais físicas, mais de construção do equipamento, e depois, durante o tempo que eu entrei na universidade, trabalhar com recursos físicos, né? Durante muitos anos eu fiquei com a disciplina de recursos físicos. Então, acho que isso é um ponto que acabou puxando. Rafael?
Camila, obrigado. E eu acho que vale a pena mesmo, assim. A sugestão que a gente pode deixar, né, para o Diogo, para o Marco, é justamente essa, inclusive de quem está acompanhando, mesmo que não faça parte do programa de pós-graduação, obviamente, né? Aí fica uma sugestão que eu deixo, sabe, Marco? É justamente isso. Às vezes tem alguém que tem tem o domínio em cima de algum recurso, conhece bem, e se quiser se candidatar, né, eu acho uma boa. Igual eu falei, eu me candidato numa boa para continuar tocando com relação à elétrica. Eu estou estudando basicamente muita coisa sobre isso, mas eu achei essa dica da Camila também, o comum da opinião, eu acho que vale a pena, eu acho que vai acrescentar, como vocês disseram antes, mas abrindo, né, até mesmo para os acadêmicos, né, que eles estão totalmente incorporados, né, no assunto, saíram agora de recursos 2, vamos supor, né? Então, assim, eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente vai ter oportunidade. A gente tem bancos de dados, tem muita coisa correlata também, né? A própria questão do uso da estimulação magnética transcraniana, que tem uma abordagem, pode ser usada como uma abordagem terapêutica também, enfim. A gente vai ter oportunidades aí com certeza. Gente, mais alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então, Rafael, obrigado aí pela apresentação. A gente então conclui, né, a nossa atividade de hoje. Lembrando que a gente sempre respeita o tempo aí de 1h30 no máximo, a gente estabelece como teto, até para que a gente também, né, não torne as reuniões muito cansativas, né? Então a gente tem conseguido respeitar esse tempinho aí, né? Tá? E de novo, mais uma vez a gente agradece a presença de todos, né? Para a gente é muito importante que vocês venham, né, estejam aqui discutindo conosco, né? Giovana, mais uma vez, obrigado pela presença também, né? É sempre bom ver, né, novas pessoas participando, então é bom, a gente está aberto para discussões, né, pensamento de projetos, em colaboração, estando ou não vinculados à pós-graduação, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Diogo? Nossa, já falou tudo, meu filho. Já, cara, tá certíssimo. Obrigado, pessoal. Rafael, valeu. Acho que foi muito rico. É um assunto que eu também gosto. Apesar de não estar envolvido tão diretamente, algumas ideias já estiveram na minha cabeça, né? Igual, por exemplo, se você for pensar num protocolo de treinamento funcional, quais são os melhores parâmetros a serem associados e qual o tipo de corrente mais adequado para os pacientes? Pouquíssimo estudo. Se você for pensar qual que gera maior torque na hora de você fazer um exercício associado. Ferramenta para medir a gente tem, equipamento a gente tem, ideias a gente tem, então acho que se a gente associar alguma outra terapêutica e algum outro recurso físico, pré ou pós, interfere na geração de torque. Então tem muita pergunta para poder mexer só com recurso físico e biomecânica para a gente brincar. Perfeito. Então, obrigado. Daqui a pouco eu falei que ia sair antes e fiquei, né? Eu só vou divulgar aqui para poder que bom. as crianças. E por sinal, eu tenho que correr atrás de uma aqui antes que aconteça. Vai lá, tem bebê para cuidar. Eu tô ouvindo. Gente, obrigado mais uma vez, Marco, pela orientação, pessoal, pela atenção. Muito obrigado, viu, gente? A gente que agradece, então. Muito obrigado pela presença de todos. Estou quase recebendo um beijo aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Bom feriado, então, gente. Mais uma vez, bom feriado para todos. Tchau. A Liz lá. Olha lá, Lizoca, dá tchau, pessoal. Estão te vendo, né? Tchau, não? Elis. Manda um beijinho, pessoal. Tchau, Tá limpando gente. O salão aí, vai ter festa? Deixa eu interromper aqui a gravação. tá quase uma creche isso daí. Semana passada a Manu apareceu várias vezes. Agora a Liz está fazendo a creche. É o home office, do grupo.